Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Bom, para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Assim você receberá os conteúdos aqui propostos. Dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E ajude também a compartilhar os vídeos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre quais são as dicas e sugestões que você, colecionador de livros, pode cuidar das suas obras, dos seus objetos aí livrescos. Bom, para iniciarmos a nossa conversa, é interessante mencionarmos que quando nós adquirimos um livro, é sempre importante cuidarmos desse objeto tão valioso. Ou seja, sabemos que ele é feito de papel, existe uma brochura, existe uma capa, existe aí um formato do próprio material que nós, colecionadores de livros, devemos cuidar. Para início de conversa, nós sempre devemos guardar os nossos livros em estantes, na posição vertical, como vocês estão observando aqui ao fundo, ou seja, sem pressioná-los também. É interessante mencionarmos que também devemos deixar um espaço entre os livros guardados, na estante, principalmente quando eles estão próximos da parede, porque a parede ela acumula umidade, né? Acumula uma temperatura desfavorável à conservação do próprio livro. Então, nós devemos tirar um pouco o livro da própria parede. Se o livro está na estante, a estante é de madeira, e você não acondiciona o próprio livro na parede, é o ideal, ou seja, você afasta o livro da própria umidade. Bom, não deixá-los ao sol, ou seja, as temperaturas mais desfavoráveis, né, o calor ou a luz solar, isso também contribui bastante para que você possa conservar o seu livro. Vocês estão observando aqui. Aqui na minha biblioteca eu tenho uma persiana e a luz do sol ela não entra diretamente aqui no ambiente e não atinge diretamente o próprio objeto do livro. Então, isso também contribui à conservação do material. É interessante mencionarmos também que a cada 6 meses você passe um pano limpo e seco em cada um dos seus livros. Ou seja, você limpe eles, você tire a poeira e até mesmo afaste as traças. É um tipo de inseto desfavorável aos livros, porque ela come o papel, ela infesta na sua própria residência. Aqui na minha casa tem muitas traças e é difícil afastar esses bichinhos tão chatos. Eu gosto de colocar cravo, porque o cravo afasta a traça. Bom, eu já li isso na internet e funcionou um pouco. De fato, elas se manifestam mais à noite. As traças percorrem aqui os meus livros e a minha biblioteca. Então, pelo menos a cada 6 meses, busque limpar os seus livros, né? Se você não tem esse hábito, tenha aí o costume de limpar. Busque também não utilizar clipes de metal quando você estiver utilizando os livros, né? Nem dobre as folhas, muito menos faça aquela orelha de burro, né? Para marcar a página que você pretende aí depois continuar a leitura. Evite também molhar, né? Evite a gordura e, ao mesmo tempo, quando você for manusear os livros, busque também sempre limpar as suas mãos. Outra ideia interessante é quando você for acondicionar o seu livro em uma mochila, em uma mala, busque colocar num plástico. Eu mesmo agora, recentemente, fiz uma viagem, eu tive que dobrar o livro, tive que, de fato, condicionar ele ali na pressão da mala, e o livro acabou rasgando a capa e a contracapa acabou descolando um pouquinho. Outra dica interessante para quem cuida bem dos livros é evitar totalmente abrir o livro quando ele for de brochura, porque isso, de fato, descostura também a própria brochura do livro. Então, não abra ele totalmente, abra ele sempre um pouco, quase totalmente, né? Outra dica interessante, quando você for retirar um livro da estante, busque tirá-lo pela lombada, puxá-lo pela lombada, ou seja, não busque tirar ele de qualquer jeito. Pela lombada será ideal para que você puxe o seu próprio livro. Outra dica interessante é não escrever nas folhas, né? Não anotar. Se anotar, faça anotações a lápis. E se você tiver diante de um papel que você precisa escrever sobre o livro, não faça isso, porque você vai deixar as marcas
dessas anotações na capa ou na contracapa do material. Então, você conservando os livros por meio dessas sugestões, dentre outras mais que existem, né, que você pode cuidar dos materiais, você vai zelar pelo seu material por mais de 10, 15, 20 anos. E você vai depois transmitir, passar a sua biblioteca para outro componente da sua família. Justamente porque os livros precisam de cuidados. Nós precisamos ter esse zelo pelo material. O que nós sabemos é feito de papel, é feito de cartolina, e nós devemos tomar esses cuidados para que os livros possam durar bastante, tá? Bom, as dicas foram essas. Se você já cuida, de fato, dos seus livros, comente aqui no vídeo, escreva os seus comentários. As suas formulações também são importantes aqui no canal Humanitas. O canal agradece. Bom, até o próximo vídeo e um grande abraço.